Muito bom dia, tá no ar mais um Sinta-se Bem. E hoje tem mais um bate-papo a respeito de medicina integrativa com a doutora Débora Balaguês. Tem conversa super interessante, como o usual, sobre cirurgia plástica com o Dr. Carlos Cuiven. Show de bola. E mais uma terapia complementar lá do Centro de Treinamento Rafael. Olha e para fechar com chave de ouro, nosso bloco Falando Direito com a doutora Sala. Tá no ar mais um Sinta-se Bem. Fica com a gente, tchê, não sai daí. Não se admire se um dia um beija-flor invadir a porta da tua casa, te der um beijo e partir. Fui eu que mandei o beijo, que pra matar meu desejo. Faz tempo que eu não te vejo, ai que saudade doce. Tu sabes a diferença entre medicina integrativa e a nossa medicina tradicional? Então presta atenção nessa entrevista que eu realizei com a doutora Débora Balaguês. Hoje a gente vai falar aqui no Sinta-se Bem sobre um assunto que está super em alta, mas que ainda é pouco compreendido pela grande maioria das pessoas. A medicina integrativa. Eu estou com a doutora Débora Balaguês para explicar aí quais são as diferenças entre a medicina integrativa com a nossa medicina tradicional. Seja bem-vinda, doutora Débora Balaguês. Muito obrigada. Tenho certeza que a maioria que está nos assistindo já escutou falar sobre medicina integrativa, mas não sabe muito bem o que é, qual é a relação, quais são as diferenças com a nossa medicina tradicional, enfim. Então, para que a gente possa falar o que é medicina integrativa, a gente precisa entender o que é a medicina convencional. A medicina convencional, ela é pautada. Imaginem vocês aí em casa uma figura do iceberg, aquele que a gente olha lá no horizonte, no mar, e você vê só uma pontinha. Lá tem uma pontinha. A pontinha do iceberg, que é o que a gente vê no horizonte, são os sintomas. Os sintomas, aquilo que a gente conta que sente. Porque o sintoma no corpo humano, ele funciona como um alarme. Então é algo que está ali pi, 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 apitando para que a gente possa escutar esse alarme e tomar uma providência para começar um processo investigativo. No entanto, já que sinal, né? É um sinal, é por isso é chamado de sintoma. No entanto, por exemplo, eu tô com um problema na tireoide, ou eu tô com diabetes, você aí de casa, você tá com diabetes, você tá acima do peso, você tem insônia. Isso é apenas a ponta do iceberg. Lá embaixo, que fica escondido no mar, que é um enorme bloco, é uma série de desequilíbrios, mas uma série de desequilíbrios tão profundos que abastecem aquele sintoma. E, de novo, abastecem aquele sintoma. Então, a gente precisa, no entanto, investigar o que tem embaixo de cada sintoma. É com este propósito que a medicina integrativa entra, né, já há 30 anos aqui no Brasil. No entanto, agora com mais com a oncologia integrativa, hoje já com Einstein, com um setor trabalhando com medicina integrativa. O que é isso? A medicina integrativa, ela olha para as causas dos problemas. É para todos a medicina integrativa? Para todas as pessoas? Sem dúvida, a medicina integrativa é para todos, porque o corpo humano é o mesmo, seja numa criança, num jovem, num adulto ou num idoso, o sistema esse integrado do corpo é o mesmo. E então existem hoje médicos pediatras especializados em medicina integrativa, que trabalham com esta abordagem de medicina.
que é uma medicina que trabalha diretamente com recuperação de saúde, enquanto que a medicina do sintoma é uma medicina que usa remédio para tratar doença. Ou seja, dando um exemplo para quem está nos assistindo aqui para encerrar, remédio da pressão é um remédio comum aí entre os idosos de tomar, né? O que seria na medicina integrativa é descobrir o que está causando essa mudança na pressão de cada um. Sem dúvida, a pressão arterial Não está sair se diretamente. automedicando. A pressão arterial está diretamente relacionada com o endotélio e com a matriz extracelular, que está bloqueada por um excesso de toxina e está gerando uma grande resistência. Hoje a gente consegue na medicina integrativa ver, lógico que você vai ter que voltar para o peso, porque sobrepeso, muita gordura, muita pressão em cima do sistema e aumento da resistência vascular. E principalmente a hipertensão está relacionada com um corpo inflamado e com um intestino inflamado. Um corpo inflamado inflama o endotélio, que é a parte de dentro dos vasos inflamado. O corpo vai querer reparar aquela inflamação, vai depositar fibras, né, de colágeno, aquilo vai estreitar, vai fazer uma vasoconstricção, o corpo ele quer manter o fluxo de oxigênio, ele vai aumentar a pressão porque ele quer entregar, só que ele vai manter a entrega de oxigênio às custas de um sistema de estrago na parede. Ou seja, sempre é melhor a gente descobrir Por quê? o porquê. Por que eu tô com pressão Exatamente. alta? Isso é que começar a tem. modificar a nossa vida de uma maneira integrativa. Ó, Exatamente. Doutora Débora, obrigada pela participação. Eu que agradeço. Conversa sobre cirurgia plástica com responsabilidade e credibilidade, você sabe que encontra aqui no nosso Sinta-se Bem. Com vocês, Dr. Carlos Kuiven. Dezembro é um mês de festas, tem Natal, Ano Novo, e eu quero saber, e tenho certeza que tu em casa quer saber o que dá para fazer antes dessas festas, já que estamos no dia 8 de dezembro, Dr. Kuiven. Falta pouquinho aí para o Natal e para o Réveillon. Essa é uma pergunta muito interessante, muita gente quer saber. Então, assim, tem dois tipos de situação, por exemplo. A pessoa que decidiu, por questões de férias, de facilidade, férias do esposo, férias de membros da família, tem pessoas que preferem se operar nessa época. Tá? É aquela situação, a pessoa vai estar operada no Natal, no Ano Novo, vai estar de molho, reposando, recuperando. Tá? E tem aquela outra situação que é aquela pessoa que quer fazer uma coisinha pequena para estar melhor nessas festas. Tá? Ela quer estar 100% no Natal, no Réveillon. Então são procedimentos pequenos. Tá? O mais conhecido, que mais se utiliza é o Botox. Tá? O Botox é um procedimento suave, que não deixa roxo, não fica inchado, ele funciona rápido, tá? E muito se utiliza assim, para as festas. Tá? Tem aquela pessoa que já costuma fazer, então tem muita gente que calcula o tempo, que o Botox ele dura mais ou menos 6 meses, e tem gente que já calcula, faz numa aplicação para cair no comecinho de dezembro, fazer o seu novo Botox para entrar Natal, Ano Novo, com Botox com efeito pleno, já conhece a aplicação, já sabe que fica bem. Essa é uma situação comum. Muitas pessoas renovam seu Botox mais ou menos nesse período ali, até o dia 15 de dezembro. Tá? Quantos dias demora, por exemplo? Hoje, dia 8, se eu for aplicar um Botox nessa semana agora, na próxima semana. O Botox, depois que ele é aplicado, demora 2 dias para o efeito começar a agir. Então, no dia seguinte parece que não aconteceu nada, dali a 2 dias a pessoa começa a notar que as ruguinhas de expressão, é para isso que o Botox funciona, rugas de expressão na testa, entre os olhos e os pezinhos de galinha. É a localização mais utilizada, é a principal indicação para Botox. Tá? Pode ser usado para outras coisas, mas assim, o principal, ruguinhas de expressão, rugas na testa, ruga no meio dos olhos, aquele ar pesado, rugas na lateral dos olhos, é onde mais se utiliza. Tá? Tem gente que sofre muito com a luz do verão, tá? E está sempre semi-contraído nas festas, na praia, tira o óculos escuro, não aguenta a luz. O Botox ajuda a pessoa a não estar sempre com aquele rosto com aspecto contraído, com aspecto tenso.
Então muita gente faz nessa época para passar o verão com o seu efeito do Dá Botox. uma paralisada na musculatura. Exatamente. O que a pessoa tem que se dar conta é: o Botox a gente faz, 2 dias depois começa o efeito, em 7 dias o efeito está completamente instalado. Em alguns pacientes, na maioria não precisa, mas em alguns pacientes a gente tem que fazer um retoquezinho do Botox. Ou em algum ponto que precisa, que ele vai ter um efeito melhor, a gente faz um pouquinho mais. Então assim, o resultado vai ficar pronto ali em 2 semanas. O ideal é umas 2 semanas antes do evento que a pessoa quer estar bem. Então ainda dá tempo de fazer. Ou pessoas que já conhecem tanto o profissional que faz, o Botox sempre fica do mesmo jeito, e às vezes faz com poucos dias antes de uma festa, por exemplo. Tá? Isso também pode ser feito. Tá? Se a pessoa vai fazer pela primeira vez, o ideal é ter um pouquinho de antecedência, porque quando a gente vai fazer pela primeira vez, a gente faz um Botox mais padrão, assim, aquele que a gente sabe que vai ajudar todo mundo, e depois a gente vai individualizar um pouquinho a aplicação. Uma semana depois a gente vê onde a gente pode fazer um pouquinho mais para ficar melhor. Exatamente. Mas é um procedimento bem tranquilo, assim, não deixa marca, não fica roxo, é um procedimento que se faz muito antes de festa. Tá? Então, basicamente, o mais indicado para se fazer dentro do tempo que a gente está, por exemplo, para as festas, seria o Botox. Ou tem algo além? Não. Botox, pequenos preenchimentos, às vezes de ruguinhas, às vezes funcionam bem. Tá? Tem tratamentos, tá, estéticos que firmam um pouco a pele. Tem gente que faz na zona dos olhos, papada, um pouquinho nas bochechas, que tem um pouquinho daquele efeito Cinderela, assim, ele tem um efeito de retração da pele, retração do colágeno, e ele tem um efeito a longo prazo, que é a produção de colágeno, mas tem um efeito que a gente chama de efeito Cinderela, que é um pouquinho a retração do colágeno, que é quando recém-aplicado. Então, assim, durante alguns dias após a aplicação, principalmente radiofrequência, a pele ela ganha um tônus que ainda não é o resultado definitivo daquele tratamento, mas já faz diferença. Então isso é uma coisa que pode a pessoa ter um efeito, né, com a radiofrequência, uma boa radiofrequência pode dar esse efeito que a pessoa vai sentir numa festa. Bacana, então tem solução aí pra gente arrasar também nas festas de final de ano. Doutor Guivo, muito obrigada. Eu que agradeço. O Centro de Treinamento Rafael nos oferece uma gama de cursos de terapias complementares. Hoje a gente vai conhecer mais uma delas. Traumas e fobias podem ter origens em vidas passadas. Para falar hoje aqui no programa a respeito da psicoterapia reencarnacionista, é com grande prazer que eu recebo a psicoterapeuta reencarnacionista Isabel Eberle. Seja muito bem-vinda aqui ao Sinta-se Bem. E tem muitas perguntas a respeito da questão da psicoterapia reencarnacionista, que nada mais é que essa terapia, digamos assim, que busca essas fobias e traumas em outras vidas, também nessa vida, mas podem ter origem em outras vidas, é isso? Com certeza podem ter, e a grande maioria se originam em vidas passadas. Essa terapia, ela foi canalizada pelo Dr. Mauro Cuítico em 1996. Que é gaúcho, inclusive. Que é gaúcho. Então, quando nós desencarnamos, nós vamos ao mundo espiritual. Lá tem um telão que é mostrado o que a gente passou, como que nós vivemos, a nossa experiência, né? E o mundo espiritual trouxe, por meio do Dr. Mauro, essa terapia para cá, para nós. É maravilhosa, porque aí você tem acesso a essas informações em tempo real. Para quem desconhece muitas vezes essa questão da reencarnação, que se acredita na questão do budismo, do espiritismo, quando a gente reencarna, esse chip, digamos assim, que eu posso dizer que é a nossa consciência, ele apaga várias informações, na verdade não apaga, elas ficam ali, mas a gente não tem essa recordação, é isso? A lei do esquecimento. E muitas vezes tem essas sensações, mas não tem não lembra do que aconteceu, mas tem, digamos, alguma fobia, algum trauma, algum medo que não sabe explicar do que vem. Exatamente, comportamentos também, emoções, repetições exemplo, de comportamento. Pessoas, por exemplo, que se magoam com facilidade, né? Ela se magoa porque ela é magoável.
porque nós não magoamos o outro, a não ser que ele permita. Então ela tem esse comportamento, ela já tem esse gatilho, que quando acontece a situação, isso ressona com o que ela tem dentro dela. Então ela manifesta essa mágoa. E a psicoterapia vem para ajudar a identificar essas questões. Quando tu faz a investigação do inconsciente e a pessoa acessa esse tipo de informação, ela é desligada dela. E quando ela retorna, ela tem consciência, ela pode trabalhar conscientemente isso aqui de uma forma que vai tornar a vida dela muito mais agradável. A experiência terrena será muito mais agradável. E como é que funciona uma sessão, por exemplo? Existem muitos vídeos, filmes que falam sobre regressão, né? Tem um muito conhecido, inclusive, que é As Duas Vidas de Audrey Rose. A pessoa fica consciente ou não fica consciente? Essa conversa, ela tem algum momento, algum insight sobre a vida dela passada ou não? Nesse momento da terapia é feito um relaxamento, uma expansão de consciência, onde ela vai acessar essa memória. Então ela vai relatar essa memória para mim. Ela vai olhar a situação dela. Então ela vai simplesmente narrar e eu vou estar ali para auxiliar no que ela precisar. Mas essa narrativa normalmente é muito tranquila. A pessoa vai acessando a vida e ela vai me contando todas essas questões e lá ela vai tomando consciência. Muitas vezes, ao terminar essa sessão, ela não tem muito claro o que aquilo quis dizer para ela. Mas durante a semana, durante os dias que vão passando, ela tem insights muito poderosos, que aí vão fazendo com que ela identifique no dia a dia aquele comportamento ou aquela emoção, né? Aquele gatilho que faz com que ela tenha essas reações, que muitas vezes a gente diz, não sei por que eu reagi assim. No momento, aí eu quero te perguntar a questão do benefício da psicoterapia reencarnacionista. No momento que eu acesso algum trauma, por exemplo, tá? Eu, Cláudia Fleury, tenho medo, tenho pânico de elevador, ambiente fechado. Olha eu revelando aqui a minha intimidade para vocês. Se eu acessasse algo que comprovasse o porquê desse meu medo, esse acesso já me faria perder esse medo? É isso? De imediato você teria consciência do que ocorreu. Durante a sua regressão, a sua investigação, você vai ser desligada. Porque lá o mundo espiritual vai estar trabalhando junto com você. E você vai ter isso, vai voltar bem melhor do que quando você entrou no processo da investigação do inconsciente. Isabel, para encerrar, crianças, adultos, idosos, todos que têm algum trauma ou alguma fobia podem fazer a terapia reencarnacionista ou tem alguma contraindicação para quem de repente Apenas temos que ter o cuidado com as pessoas que são hipertensas, cardíacas, que têm algum quadro específico. Isso a gente analisa na primeira consulta. Geralmente quantas sessões que se nota essa melhora e são necessárias para cada paciente? Nós normalmente usamos um processo com 10 sessões, mas como se trata de reforma íntima, isso não tem tempo determinado. Depende de cada fobia, de cada trauma de cada um também. De cada um, exatamente. Adorei. Obrigada pelo esclarecimento. Muito obrigada. Chegou o momento de falar mais uma vez a respeito de direito de família com a doutora Salo Aneme da Silva. Sinta-se bem, estamos aqui juntos novamente, eu agradecendo a companhia de vocês. Hoje, no nosso quadro Falando Direito, nós vamos abordar o casamento. Eu falei para vocês na semana passada que nós íamos fazer um ciclo de vida, do nascimento com vida à morte. O casamento, a união estável, a sucessão e assim por diante, nos inteirando do dia a dia e do comportamento que todos nós expressamos. Pois hoje nós vamos começar com o casamento. Casamos com que idade? Normalmente, a nosso critério somente, sem precisar autorização de ninguém, nós casamos aos 18 anos. Aos 16, nós podemos casar com o consentimento dos nossos pais.
Consentimento do pai e da mãe. E se o pai e a mãe forem separados? Se o pai e a mãe forem separados, nós precisamos do consentimento de um e de outro. E se houver divergência, se um não der o seu consentimento, nós podemos pedir o suprimento judicial. Então o magistrado vai ver o porquê que um disse que sim e o outro disse que não. E vai dar a decisão dele suprindo a falta de alguém. Ou demonstrando que na realidade, naquela idade, com aquela personalidade, não é o ideal convolar núpcias. E com menos de 16 anos? Pois nós podemos casar com menos de 16 e aí vai ser numa situação também com a interferência do magistrado e desde que tenha resultado uma gravidez daquela união, daquele namoro, ou então uma sentença penal condenatória. Digamos que um deles cometeu um crime, violou a integridade do outro, por exemplo, mas o outro aceita casar com ele. Nesse caso, também é permitido o casamento com menos de 16 anos. Mas a gente ouve falar tanto em casamento hoje em dia, em consentimento. Nós temos obrigações no casamento, a lei define obrigações, a lei define direitos no casamento, pois a lei define. Lá, no Código Civil, no artigo 1566, é bem claro quais são as obrigações que nós temos no casamento. Nós temos a obrigação e o dever de fidelidade no casamento. Agora, vocês têm que entender o seguinte, se não houver fidelidade e aquele que seria supostamente ofendido não colocar essa fidelidade em jogo, não pedir o divórcio, não alegar que não tem mais condições de viver com aquele parceiro, então, se ele não alegar isso, não interessa, não houve infidelidade, porque só o suposto ofendido que vai poder trazê-la à baila. Então, nessas situações, vai continuar o casamento, mas o dever de fidelidade, a obrigação de fidelidade está lá no código. Não adianta dizer, não, hoje não se argue culpa. Não é assim. E eu vou explicar com o tempo para vocês o que não é assim e o que pode ser. Porque eu não sou adepta de agressões no casamento, de humilhações no casamento, de passar na frente do parceiro com o outro, humilhando o parceiro e disso não restar nada. Então, fidelidade. A obrigação do mesmo domicílio conjugal. Então, o casal tem que viver sob o mesmo teto. Claro que na união estável não há essa necessidade, mas no casamento há. A não ser que um dos parceiros tenha que trabalhar numa outra cidade. Então, eu vou ter que trabalhar, fiz um concurso, fui nomeado para tal lugar, não posso ficar aqui contigo. Claro, isso não é abandono de lar. Não é? Há uma necessidade dele ir. Ou então dele passar um tempo cuidando de um parente que está doente, ele é a única pessoa que pode estar ali dando assistência. Também são situações diferenciadas. Então, que obrigações nós temos? De fidelidade, de residência sob o mesmo teto, o mesmo domicílio conjugal, de respeito e consideração mútuos. Então, eu tenho que respeitar. O que é esse respeito com o meu parceiro? Essa consideração com o meu parceiro? Eu costumo dizer até o seguinte, se de repente houver uma humilhação por parte de terceiros, ela é menos grave, ela me causa um dano menor do que se essa mesma humilhação fosse colocada na minha vida, infringindo o comportamento o meu parceiro, aquele em quem ou para quem eu dei mais confiabilidade. Eu entreguei a minha vida, a parceria, o respeito, a consideração, a fidelidade, tudo isso é importante. Então vejam, fidelidade, vida sob o mesmo domicílio conjugal, respeito e consideração mútuos e guarda, sustento e educação dos filhos. Outra obrigação, nós ambos temos o dever, a obrigação de guardar os nossos filhos, de educarmos os nossos filhos, de darmos educação, saúde, tudo que uma criança precisa para ter uma vida saudável tem que partir dos próprios pais em primeiro lugar. Mas eu não posso dar alimentos. Eu me separei do meu parceiro, vivo com meus filhos e não tenho condições de provê-los. Eu preciso da contribuição dele. Não tem problema. A contribuição dele pode até ser a única. Tu vai te doar de outra maneira. Tu vais cuidá-los, tu vai buscá-los na escola, tu vai levá-los na escola e a pensão alimentícia vem do ex-parceiro.
Agora, se ambos podem contribuir, se ambos trabalham, aí tem um detalhe que vocês têm que atentar. Cada um paga para sua prole a mesma proporção que o parceiro paga. Então, se eu vou pagar 20% do meu salário, o meu parceiro também vai pagar 20% do salário dele. Não quer dizer que nós tenhamos que dividir os gastos. Não, porque um dos genitores pode ganhar muito mais do que o outro. Então é mais justo que ele pague mais. Então vejam vocês, a proporção é a mesma. O que não é o mesmo é o valor, porque eu posso ganhar 1.000, meu parceiro pode ganhar 5.000, então nós vamos contribuir com valores diferentes. Ele vai contribuir com mais do que eu, mas a proporção é a mesma. Isso que vocês têm que cuidar. E essa história na separação de os gastos são divididos, não é assim. Isso é muito cômodo, dividiu e pronto. Não, um que ganha menos tem que contribuir com menos, sem dúvida nenhuma. Ainda nós temos que levar em consideração que para que haja o pagamento da pensão alimentícia tem que ter um acordo de uma ação de alimentos ou o próprio divórcio que vai estipular a pensão. Não pensem que basta o acordo verbal para depois poder cobrar essa pensão que pode não ser paga. Então vejam vocês, existem maneiras muito certas, muito fáceis de se resolver uma separação, desde que nós contribuamos para isso. Os nossos filhos não têm culpa se nós nos vamos separar. Ex-cônjuges nós seremos, agora pais, graças a Deus que nós o sejamos por toda a vida. Até a semana que vem, quando eu espero vocês aqui. Esses papos sobre direito de família são sempre muito importantes, eu acredito, porque caso a gente não precise pra gente, vamos ter alguém próximo em algum momento da vida que vai precisar. E antes de casar, saiba de todos os teus direitos. Tem gente que não gosta de tocar no assunto com o partner. Mas é muito Ai, vai acabar o romance. Negativo. Antes de casar e antes da união estável também é importante saber de tudo. Acho que esse papo sério acirra a confiança que tu tem no outro e até melhora a relação, né? Tem gente que acha que quebra o clima, mas não. Confiança e responsabilidade emocional um pelo outro é sempre muito relevante. Adorei. Gente, a gente vai, mas semana que vem a gente volta com muito mais Sinta-se Bem. E se tu ainda não te inscreveu no nosso canal do YouTube, lembra agora de se inscrever para acompanhar nossas matérias durante a semana. Segue o Sinta-se Bem nas redes sociais, segue a gente também nas nossas redes sociais, conversa com a gente para aproveitar durante a semana, matar a saudade um pouquinho até o domingo que vem, que a gente tem encontro marcado e te espera. Super beijo, eu me fui. Tchau, tchau.